Paz e graça, irmãos e irmãs. Será projetado no telão. Mês de outubro, mês que marca a fé protestante em todo o mundo. No Brasil, há quase 170 anos, temos a expressão da fé evangélica protestante, que começou de forma missional por alguns missionários há algum tempo atrás, mais de um século e meio, e nós, pela graça de Deus, entre aqueles e aquelas que foram alcançados, estamos aqui como presbiterianos independentes. Aliás, Dona Vilma e Érica, o Everton está cada vez mais presbiteriano, viu? Hoje a liturgia, a gente percebe uma liturgia, viu, seminarista Everton? Conheci o Everton alguns anos atrás, no seminário, e era de uma comunidade. Aliás, conheci o pastor dele, né? O pastor dele lá numa situação um pouco, né, adversa, porque era no velório, mas um homem, poucas palavras que com ele troquei, um homem bondoso, e ali alguns inclusive dando testemunho daquele homem de Deus. Louvado seja o Senhor, Everton e seus familiares, pela vida de vocês. E uma liturgia presbiteriana independente, culto rápido, não sei se é porque hoje uma parte está em casa, mas não sei se ele me deu a oportunidade, presbítero Marcos, com essa liturgia mais enxuta, Jaqueline, de falar aqui 1 hora. Vou tentar não fazer isso com vocês, né? Mas abra comigo o texto, Atos, capítulo 7, apenas 2 versículos. Depois que você encontrar o capítulo 7, deixa aberto. Eu quero ainda, antes, rapidamente, como nós falamos domingo passado, nesta série de outubro, a gente vai revisitar os temas, ou pelo menos o tema fundamental que faz referência à nossa identidade, de onde nós, igreja evangélica, de onde nós viemos, né? Então, na semana passada mencionei, Martinho Lutero era um advogado de formação, bastante devoto de Santa Ana, e estava indo da sua casa, ou pelo menos da sua cidade, a uma pequena região agrícola, um pouco mais distante, e quando lá foi acometido de um raio que caiu muito próximo dele, e ali ele se viu diante da morte, como falei domingo passado, naquela ocasião de muito medo. Tinha Lutero apenas 22 anos, e com medo de morrer, pelo ensino da catequese que havia durante tanto tempo ouvindo e também repetindo, porque era bastante devoto e praticante da fé cristã católica, ele ficou com medo de morrer e de não estar pronto para comparecer diante do tribunal de Deus. E como disse domingo passado e hoje repito, parece que essa preocupação última nossa, que deve ser como é que a gente vai se apresentar diante do tribunal de Deus, ou na volta de Cristo, ou quando Ele assim nos chamar. Parece que essa preocupação não está mais no coração das pessoas evangélicas do nosso tempo. Na Europa nem se fala, como vocês sabem disso, igrejas evangélicas há pelo menos 30, 40 anos que estão fechando, ficando apenas alguns templos católicos como se fossem museus. Então, a fé cristã na Europa está sendo varrida. Nos Estados Unidos, de alguma forma, sendo revisitados por muitas comunidades cristãs, ainda uma região que se louva bastante a Deus, ainda que com muitas mudanças e diferenças, e no Brasil também. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que tenho vendo essas experiências de ler, de conversar com colegas na Europa, Estados Unidos e Brasil, é de que não se ouve mais mensagens doutrinárias que apontam para o fundamento absoluto da nossa fé. Como falamos pela manhã, nós estamos aqui, irmãos e irmãs, de passagem, porque a nossa pátria é a pátria celestial. Foi diante do medo iminente da morte que Lutero levou a questionar 95 informações, aliás, 95 questões importantes da fé cristã sobre a liturgia, sobre o culto, sobre o ensino da igreja, que até então era a única igreja cristã. Não foi atendido nas suas discussões teológicas e acabou então surgindo o que a gente chama de reforma protestante, e nós somos herdeiros dela. Semana passada também falamos simbolicamente de uma pedra como essa, uma pedra de sílix, que é muito adequada de centenas de milhares de anos atrás, quando o ser humano, ou quase que um pré-humano ainda, né, no meio da selva, por acaso batendo essas duas pedras uma na outra,
e viu faíscas, insistiu e aumentou a rotação, então descobriu-se o fogo. Desde o domingo passado estou usando essa metáfora, ou pelo menos esse símbolo, para dizer que assim é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele sopra o fogo em nosso coração, mas o nosso coração precisa ter, a gente diria, né, o graveto, ou ali, ramos bastante secos, uma terra fértil, adequada, para quando receber a fagulha do Espírito Santo, pegar fogo e virar uma chama, a expressão bastante usada na Escritura, Antigo e Novo Testamento, para queimar o nosso coração até o final. E essa lâmpada não pode ser apagada. Próximo, falamos também das colunas, que são 4 colunas, e usando o Museu de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, essas 4 colunas desse prédio tão grande, imagino, né, 2 ou 3 andares que tem ali, internamente falando, e sustentados apenas por 4 pilares. E esses 4 pilares são esses aí: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. Semana passada falamos sobre o fundamento, somente a fé, e hoje pretendemos compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, somente a graça como o segundo pilar da fé cristã protestante. Abra comigo então o texto, como falamos, Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Você encontrou o texto? Amém? Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, então expirou, ou veio a morrer. Quando nós temos diante dos nossos olhos e ouvidos uma proposta de um tema como esse, somente a graça, nós precisamos de alguma forma sair do lugar comum, porque todos nós falamos da fé de modo genérico e também falamos da graça como de um modo genérico. E é muito difícil quando a gente acha que sabe tudo sobre algo que é tão comum, porque afinal de contas, o tempo todo nós falamos da graça de Deus, o tempo todo nós falamos sobre a fé em Cristo Jesus. Quando as pessoas aqueles 10 leprosos que procuraram a Jesus, certamente ouviram falar e tiveram algum tipo de fé, até porque foram até ele e pediram misericórdia. Ainda que aquela fé que os curou não foi suficiente para arrolar, como nós vimos pela manhã, o nome dos 10 no livro da vida, que lá no final, no dia do juízo, será aberto, e apenas aqueles que tiveram seus nomes gravados naqueles livros, ou naquele livro, serão chamados para herdar a pátria celestial. Então nós começamos a perceber que quando a gente sai do lugar comum e vai entender um pouco mais o que é a fé, a gente começa a perceber que a fé não é algo tão popular assim. Por isso ela é uma coluna da fé cristã, ou da tradição cristã. E ao mesmo tempo dizemos o mesmo sobre a graça. A graça não é apenas favor, aliás, muitas vezes por facilitar o entendimento a gente traduz graça como favor. Não deixa de ser, mas como o desafio aqui é levar você um pouco mais adiante para compreender, ou pelo menos para entender um pouco mais sobre a graça de Deus conforme a Escritura Sagrada, eu quero convidar você, desafiar você a ir um pouco mais além. Graça não é apenas favor, graça é caridade. Pastor, mas não mudou muita coisa. Graça para caridade. Muda tudo. Porque a caridade, irmãos e irmãs, é dividir. O ser humano, por natureza, não gosta de dividir, a não ser que ele perceber que, de alguma forma, aquela divisão lhe será um benefício, mesmo que emocional. Ah, como eu sou bom, porque eu estou ajudando uma pessoa necessitada. A caridade não passa nessa direção apenas de reduzir-se a uma ação social, a uma ação de ajudar alguém. A caridade é algo que no seu coração você não gostaria de fazer, mas você também, Sandra, não sabe por que explicar,
porque misteriosamente você está fazendo algo que você não gostaria de fazer. E não apenas fazendo algo que você não gostaria de fazer, mas você está se sentindo bem por fazer algo que você não gostaria de fazer. E quando a gente experimenta esse grau de caridade, a gente começa a ter um pouco da dimensão do que é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e ser movido por Ele. E eu convido você a perceber exatamente essas informações que Lucas, no livro dos Atos, fez questão de deixar para nós como pistas para compreender o que é a graça de Deus. Irmãos e irmãs, em que circunstância Estevão, no seu testemunho, demonstra caridade? O texto te dá essa informação, versos 59, 50 e 60 são os dois versículos que nós chamamos para a nossa reflexão. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, presta atenção, a palavra aí é megalê, presbítero Milton, ou seja, ele deu um grito tão alto, mas tão alto que muitos que estavam até distantes ouviram aquele grito. E qual era o grito dele? Tende misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão me agredindo, não os condenes. Quem de nós, irmãos e irmãs, seria capaz, num momento como aquele, ainda agir com caridade, ainda desejar que o bem estivesse sobre aqueles que estavam lhe ferindo de morte? Não, pastor, isso não é possível explicar, e você tem toda a razão. Não se explica racionalmente como é que alguém é capaz de agir com caridade, de ter piedade, de clamar a Deus para que fizesse coisas boas sobre aqueles que estavam estupidamente, desculpa a expressão, apedrejando a Estevão. Sabe por que ele foi capaz? Eu vou te dar as informações que estão exatamente aí no texto. Volte um pouquinho no verso 55. 54 também. Ao ouvirem a exposição que ele havia feito sobre quem é Jesus e como Jesus havia impactado o coração de Estevão, então ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Verso 55, mas Estevão, olha aí, cheio do Espírito Santo, olhou bastante para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Presta atenção, igreja. Ontem o pastor Jaime, sexta-feira, o pastor Jaime, no velório da nossa querida Odete, avó do Everton, citou o Salmo 116, bastante conhecido, o verso 14, o verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu me lembrei desse texto, na fala de Estevão, presbítero Milton, porque quando Estevão está diante da morte, pessoas em volta dele já prontas para apedrejá-lo, Deus lhe contempla com uma visão, e quando ele vê a glória de Deus, ele se vê exatamente como uma promoção. Preciosa é aos olhos dos seus santos, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. Então, Cida, ali, de fato, Estevão contempla a glória de Deus. Eu vou para um lugar muito melhor do que esse. Senhor, permita que esses que estão agora prontos a me apedrejar, também algum dia tenham a oportunidade de ir e ver essa glória que agora estou vendo. Caridade, irmãos, que não nasce no nosso coração e nunca nascerá, mas caridade que é doada pelo Espírito Santo. E é por isso, irmãos e irmãs, que Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos. Vou mostrar para você em tom de ilustração. Aqui está. Antigamente, até pouco tempo atrás, era código de barras, né? Você colocava uma maquininha com laser e passava. Agora está chique, agora é o QR Code. Para chamar a sua atenção, o QR Code. Quando você chegar no céu, quando é que isso vai acontecer? Ou quando Cristo voltar, ou quando Deus te chamar. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus.
Irmãos e irmãs, pode estar em desuso, em fora de moda isso ou não, mas isso está do começo ao fim na Escritura Sagrada, presbítero Denilson. E eu estou com 50 anos e não estou disposto a demover a minha fé dessa coluna da tradição cristã. Sem nenhum exagero, não há nenhum dia sequer da minha vida que eu não me lembre que eu estou envelhecendo e que estou mais próximo do tribunal de Deus do que estava alguns anos atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aconteça o que acontecer, o que nutre o meu coração é que eu sei que eu estou aqui de passagem. E sim, Everton, como diz Tillich, o apóstolo, né? Quase um apóstolo, Paul Tillich, teólogo alemão, que a preocupação última de um cristão é exatamente como ele vai estar preparado para comparecer ao tribunal de Deus. E biblicamente falando, pode ser que quando você chegar nos céus, ou diante do juízo de Deus, esse QR Code no seu coração não esteja cadastrado. Você pega o seu celular e coloca diante do QR Code e ele não lê, porque tem algum problema na codificação. Pode brincar, pode usar símbolos e palavras diferentes, mas a mensagem é a mesma. Todos nós temos que nos preparar, irmãos e irmãs, para nos comparecer diante do tribunal de Deus. Quando Estevão viu o tribunal de Deus, ele viu a glória de Deus. Sabe por quê? Porque naquele coração, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Atos diz que aquele homem era um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Era um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a graça que visita e batiza apenas os eleitos de Deus. Muitos são chamados. Naquele dia haverá uma multidão querendo conferir o QR Code e vai ter ali a sua leitura negada. Por quê? O texto que nós vamos compartilhar lembra, por exemplo, quando a arca estava sendo construída durante 40 anos. Assim como hoje, presbítero Marcos, muitos crentes, frequentadores assíduos da igreja, muitos não acreditam mais em vida eterna, porque acreditam mesmo e querem mesmo uma vida boa, plena, cheia de bênçãos, de conquistas, de realizações aqui na terra. E quando a igreja não atende, ele procura outro que esteja prometendo. Então muitos são chamados, muitos entram às igrejas, frequentam por muito tempo, mas não conhecem a Jesus o suficiente para dizer, sim, eu estou pronto para comparecer diante do tribunal de Deus. A época da arca, durante 40 anos, Moisés, aliás, Noé avisando e preparando, e todos debochavam. Você está maluco? Que história é essa? O Deus vai julgar o mundo, a gente vai salvar-se e entrar nessa arca? Você é maluco. E hoje parece que pastores que ousam falar de vida eterna e de preparar as ovelhas de Cristo para o tribunal de Deus, parece que eles estão falando de coisas tão fora da realidade. É mais comum pregar para os bancos do que para pessoas, porque, irmãos e irmãs, está fora de moda falar desses 4 pilares do fundamento da fé cristã. As pessoas não querem mais saber do céu, desde que seja o céu aqui na terra, bênçãos sem medidas, mas sim não querem mais aquela bênção que está proposta àqueles que perseverarem até o fim. Abra comigo um texto, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 ao verso 21. 1 de Pedro, capítulo 3, eu vou ler para você versos 18 a 21. Gostaria muito que você encontrasse o texto, principalmente porque não é um texto comum. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 21. Amém? 18.
Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a quem? A Deus. Morto sim, Jesus morreu na sexta-feira da paixão. Morto sim, na carne, no seu corpo físico que respirava, mas vivificado no Espírito, no qual também, portanto, no qual é o Espírito, no qual também foi em Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão ou encarcerados. Está aí na sua Bíblia, você não está lendo errado não, ou ouvindo errado. Verso 19, no qual ou no Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram o quê? Desobedientes. Então, qual que é a linguagem que Pedro está usando? O que é? Os quais noutro tempo, ou seja, enquanto estavam vivos, Érica, houve quem os evangelizasse, houve quem os anunciasse que há um tribunal de Deus. Morreram desdenhando e sem crer na palavra de que há, após a morte, a possibilidade de herdar a vida eterna. Mas a condição, ou seja, para gravar o QR Code é, enquanto você está vivo, é nesta vida que você terá a oportunidade de obedecer e crer, abrir o seu coração para a fagulha do Espírito Santo de Deus e reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor. Fazendo isso, o seu espírito não irá para o inferno. Palavras de Jesus. Ele vai ao inferno ou ao Hades e prega aos espíritos encarcerados. Prega para quê, pastor? Para se converter? Não. Porque 3 dias depois Jesus ressuscitará, portanto sairá do mundo das trevas, do mundo dos mortos, voltará em vida e aparecerá para os seus discípulos. Então o que isso significa, diaconisa Cleide? Que Jesus foi no inferno dar testemunho de que ele venceria a morte. Ele foi lá. Então, por que razão a igreja contemporânea, a igreja do século 21, a igreja dos nossos tempos, não acredita mais em inferno, não acredita mais em vida eterna, estão apenas preocupados com as coisas dessa vida? Por isso disse e tem repetido já algumas vezes, que o crente não pode fazer roleta russa ou tentar a sorte com a sua vida, com a sua alma. Em algum momento Deus vai te chamar. Ou você quer ser como eu, viver mais 150, 200, 250 anos, mas mesmo que assim seja, algum dia Deus vai me chamar. Mas se for agora também, estou pronto, amém? Você está pronto? Não responda para mim. Você está pronto? Nenhum daqueles espíritos encarcerados, Marcial, teve chance de se converter, porque já estavam mortos. Mas ouviram e viram Jesus sair do Hades, do inferno. Por isso lá em Apocalipse fala, Denilson, que ele tem as chaves, né, do inferno, amém? Aí está lá, está nas mãos do Senhor. Irmãos, passa o tempo que passar, essa é a mensagem que eu quero continuar pregando até o último dia da minha vida. Ainda que fale apenas para os bancos. Eu quero estar naquele grupo, quando o Senhor chamar. Você quer estar também? Eu quero estar. Verso 21. Aliás, ainda verso 20, né? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, que há pouco falei, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, aquele mesmo que Estevão vai ver no seu tempo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. É disso que fala Pedro, nesse texto tão enigmático, Selma, que sim, Jesus foi até o Hades, ou o lugar dos mortos,
dos espíritos encarcerados e disse para eles, eu brincaria dizendo, né? Azar de vocês que tiveram oportunidade e não quiseram ouvir. Por isso ele cita a arca. Por 40 anos, Noé dando tempo e anunciando que Deus iria julgar a terra. Há quanto tempo a mensagem cristã está sendo anunciada e quantas pessoas estão negligenciando? Lucas 12, louco, nessa noite vão pedir a tua alma, ou seja, você vai morrer. E todo o seu tempo, você está preparado para comparecer perante o tribunal de Deus? Por isso, irmãos e irmãs, quando o texto fala somente a graça, não é essa graça simples como um favor, mas é uma graça extraordinária que remove todas as contradições do nosso coração e tudo aquilo que a gente achava que podia fazer alguma coisa para melhorar nossa vida com Deus, tudo isso cai por terra, por quê? Porque o incondicional vai acontecer na nossa vida. Aquilo que está totalmente fora do nosso controle. Se eu dissesse para você que se fosse apedrejado assim como fora Estevão, e seria capaz de interceder por aquele que está me apedrejando, aqueles, eu diria para você, não, eu não seria. Mas se no momento como aquele, eu fosse tomado pelo Espírito Santo de Deus, de forma inimaginável, e pudesse ver a glória de Deus, aí não eu, mas o próprio Deus em mim, me concederia a graça de assim fazer. Percebe? É uma graça, irmãos e irmãs, para poucos. Em Mateus 24, quando Jesus falou da tribulação, Érica, ele disse assim, achará porventura fé na terra nesse dia? Fala assim, 40 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Será que todos estão com o QR Code do coração prontinho para ser acessado e aprovado? Entra na glória do Pai? Quantos no meio dessa multidão são apenas joio? Que não estão prontos, sequer acredita que haverá juízo final. Muitos, para citar a palavra de Jesus, muitos, porque não há muitos Estevão, poucos, porque disse Jesus, estreito é o caminho que conduz à salvação, e ali a salvação não é entrar para uma igreja não, ser batizado e ser membro dela, a salvação é, vinde bendito meu Pai, entrai no reino de Deus, no reino celestial, recebei por herança o reino do Senhor. Vamos terminar atentando para alguns exemplos no texto que eu quero compartilhar com você. Volte lá para Atos, se assim você fechou, Atos capítulo 7. Eu vou destacar alguns versículos que estão aí nesse capítulo 7. Irmãos e irmãs, dessa graça que estou falando, que é uma graça extraordinária, que não é um simples favor recebido de Deus, mas é uma caridade da qual ninguém de nós é portador e portadora, a não ser que for colocado em nosso coração por meio do próprio Espírito Santo de Deus. No capítulo 7, você vai ver um exemplo do contrário disso. Quem são as pessoas que estavam se preparando, e ainda que religiosas, nós poderíamos dizer hoje, seriam os evangélicos do nosso tempo, alguns católicos do nosso tempo, ou seja, alguns cristãos do nosso tempo. Verso 51, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre, olha a expressão, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram o quê? Olha, há quanto tempo as pessoas sempre fizeram isso? Ele cita, o que vocês estão fazendo agora é o mesmo que os vossos pais fizeram, os vossos avós fizeram, a igreja primitiva, muitas pessoas fizeram. Ele fala aqui para escribas, fariseus, discípulos, ele está falando exatamente para a gente do quê? Da fé judaica. Eu diria aqui, resistir é a pedra de sílix, Selma, soltando as faíscas, mas encontrando um coração que cheio de água, não pega fogo, um coração duro, um coração verde, um coração travado, um coração fechado, ainda que religioso. E essas são as palavras que Lucas escreve de forma dura, verso 51 de novo, homens ou pessoas teimosas, incircuncisas, o quê? De coração. Veja a linguagem, presbítera Jaqueline,
Porque a circuncisão era feita no corpo, só que de forma externa, nos meninos. Mas Lucas, que é o teólogo do coração, pastor Alessandro, ele falando, mas não é desse sinal externo que Deus está agora falando. Ele fala de um sinal externo, ou seja, de sentimento, ele fala do coração. Então é esse coração que aloja os nossos sentimentos, é lá que precisa o Espírito Santo tocar, soprar fogo e pegar fogo. É ali que precisa acontecer isso. E então ele diz, mas muitos, a maioria, resiste a esse agir do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, eu vou dizer para vocês todos, a graça é promessa para todos, mas o alcance será para poucos. Eliezer. É o que nós conhecemos da tradição, chamado de graça irresistível, Jaqueline. Mas ela é irresistível apenas para aqueles corações que são ou tornam-se acesos pela fagura do Espírito Santo quando são atingidos. A graça é uma promessa de Deus, Marcos, para todos, mas o seu alcance é para poucos. Poucos terão o seu QR Code do coração livre e autorizado a entrar no paraíso do Senhor. Vou insistir, não sei se está fora de moda para você, mas é o que eu luto, como Paulo fala, esmurro meu peito. Tem falado com o Alessandro, estou ficando velho mesmo, e é o que eu lembro e penso todo dia, porque eu quero estar no meio dessa geração que vai para o céu, amém? Eu quero estar no meio dessa geração. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar com Jesus. Eu não vou para a igreja para trocar de carro, para receber cura, ainda que precise. No Castelo Forte, hino que Lutero compôs, diz, ainda que a tudo perder, esposa, bens, mulher, e depois vir a falecer, com Cristo estaremos, amém? É a composição do Castelo Forte. Ainda que tudo perder, esposa, bens, esposa, bens e filhos, tudo, e morrer, mas com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. 52. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Veja que dureza. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram o quê? Traidores e assassinos, ou seja, os pais de vocês já faziam isso. Quando os profetas vinham trazendo a palavra que fosse dura para a correção do coração de vocês, vocês se livravam dos profetas, vocês afastavam os profetas, vocês matavam os profetas. Os pais de vocês já faziam isso, e agora vocês os estão imitando exatamente no seu pior. Palavra dura, resistência da fagura do Espírito Santo que está soprando fogo, mas encontrando corações fechados para o novo de Deus. Abra comigo Números, capítulo 14, para dizer que isso não é novo. Já citei aqui a Arca de Noé no primeiro juízo de Deus. Agora, de novo, um outro juízo de Deus, Números, capítulo 14. A partir do verso de número 20, Números 14, a partir do verso de número 20. Na oração de Moisés, pedindo a Deus para que pudesse perdoar aquele povo de duro coração, Deus responde a Moisés assim com o verso 20. Conforme você me pediu, eu vou perdoar esse povo. Verso 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, portanto na terra e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, olha aí, outro espírito, e o que? E ele perseverou. 31.
mas os seus filhos, os quais vocês dizem que são por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Do que fala o texto? 600.000 pessoas, Neiva, saíram do Egito. 600.000 pessoas. Sabe quantas pessoas vão entrar na terra da promessa? Caleb e a sua família, Josué e sua família. Então não é de hoje que a palavra de Jesus se replica mesmo antes dele vir. 600.000 pessoas, Leila, 600.000 pessoas saíram do Egito. 2 famílias entram na terra da promessa. Só no Brasil, 40 milhões de evangélicos, e dizem que são. Quantos estão prontos para morrer por Cristo ou com Cristo? 1 Pedro 4, quando diz que é com dificuldade que o justo entrará no paraíso. É com dificuldade. Somente a graça. 55, verso 55 do texto, nós estamos lendo, mais uma vez repetir. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Sabe aquela expressão? Quando você não quer ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus contraria o que os seus desejos, as suas vontades, as suas expectativas. O que Deus disse para Moisés: não, você não vai passar a terra. O que Deus disse para Paulo: não, eu não vou te curar. O que disse para o próprio Jesus: não, você vai para a cruz. O que disse ao profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. O mesmo Deus que falou com Jó, e Jó repete: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora essa experiência foi o quê? Aterrador, extraordinário, estou pronto para ir com o Senhor. Por isso, 57, eles tapam os ouvidos, não querem ouvir, que o tempo é esse, de nos preparar, irmãos e irmãs, para codificar o QR Code, receber autorização, porque quando o Senhor chamar, estaremos prontos e iremos para a glória do Pai. Abra comigo o último texto e vamos terminar. Apocalipse, capítulo 7. Somente a graça, essa graça que torna o nosso coração um coração chamuscado pelo Santo Espírito de Deus, o fogo de Deus, que coloca em nós virtudes que nós jamais teríamos por nós mesmos, inclusive virtude capaz de perdoar alguém que no exato momento que te apedreja, você é capaz de orar por aquela pessoa e desejar que ela esteja indo para o paraíso com você. Somente quem vê a glória de Deus é capaz de agir com tal exemplo de caridade. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso de número 10. Apocalipse capítulo 7. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, a mesma imagem que viu, como nós lemos há poucos em Atos, a mesma imagem que viu enquanto estava sendo apedrejado, Estevão. Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro que pertence à salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do seu trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: olha que coisa linda, igreja, quem são esses e de onde vieram? Esses que estão vestidos de branco? Então responde o Senhor sabe. Ele continua, ele me disse: estes são os que vêm o quê? Da grande tribulação. Presta atenção, igreja, esses foram aqueles que ouviram a palavra, que não taparam os seus ouvidos quando o tempo era o quê? De preparação, porque há um juízo final.
Quem são esses? De onde estão vindo? Eles estão vindo da tribulação, porque Pedro então disse, e repito, é com dificuldade que o crente será salvo. Porque o nosso coração é sempre contra Deus, a gente quer sempre fugir. E muitos conseguem. E quais são, Marlene, presbítera Marlene, os que conseguem fugir de Deus? Aqueles que eram apenas religiosos e que a sílix do Espírito Santo, aquela pedra, tentou muitas vezes atear fogo, mas um coração encharcado de água, distante, frio, exigente com Deus, nunca pronto para morrer com Cristo. Aspas, somos presbiterianos que em 1900 ou 1862, portanto 3 anos depois que Simonton estava no Rio de Janeiro, na Bahia, trabalhando como missionário, as primeiras 5 pessoas, Érica, que esse missionário presbiteriano evangelizou, gravou no seu diário e escreveu assim, presbítera Jaqueline, estes 5 que iam fazer profissão de fé, ele disse assim, eles já estão prontos para sofrerem por Cristo. Que evangélico hoje quer sofrer por Cristo? Quantos? Quem está disposto a ser perseguido pelo Evangelho? Mateus 5? Não. A nossa geração tem se tornado cada vez mais exigente. Cada vez mais exigente. Pastor tem que estar bonito, cheiroso, bem vestido. Os bancos da igreja almofadados, ar-condicionado, ministério de louvor perfeito, não pode cometer nenhum erro. Olha, qualquer coisa eu mudo, hein? Eu vou para outro lugar. O crente é assim. Extremamente exigente. Seletivo. Ele é que tem que estar no centro. Porque se ele for desagradado, ele vai para outro lugar. Não, igreja, Jesus não estava errado, não. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Quem são estes vestidos de brancos? Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono, o que os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Amém. É isso. Somente pela graça. É o favor de Deus que nos alcança, mas nos alcança misteriosa e poderosamente. Porque é com dificuldade que o crente será salvo. Que essa dificuldade seja, irmãos e irmãs, a cada manhã, facilitada pelo Senhor, as nossas forças renovadas, para que a gente possa perseverar até o fim. Que Deus seja louvado em nome de Jesus.